Zacarias capítulo 4, assim diz a palavra do Senhor. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou: que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão acima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu Senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu que é isto? Respondi: não, meu Senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Prossegui e lhe perguntei: que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar-me, perguntei: que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro, que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu: não sabes que é isto? Eu disse: não, meu Senhor. Então ele disse: são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Bom Deus, nós agradecemos pela Tua palavra e rogamos, Senhor, a Tua direção. Dá-nos, ó Deus, compreensão pelo Teu Espírito Santo. Nós rogamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, iniciar qualquer projeto em qualquer área da nossa vida, projetos que em geral trazem grandes desafios, é algo que pode nos causar 2 das seguintes sensações, ou ambas as sensações. Por um lado, nós podemos nos sentir inadequados para dar conta da tarefa. Por outro lado, nós podemos também nos deparar com o peso e a sobrecarga da tarefa a que nos propomos a realizar. Quando nós estudamos a história sobre o remanescente de Israel no contexto do retorno do exílio da Babilônia após os 70 anos de cativeiro, a impressão que nós temos é exatamente esta: ao retornarem para Judá, ao retornarem para Jerusalém, aquele povo se deparou com um cenário de devastação. Não havia mais a cidade do modo como ela havia sido antes. Não havia mais o templo com toda a sua beleza admirável. E possivelmente o sentimento no coração daquele povo era exatamente o de serem inadequados para aquela obra de reconstrução. Por isso aquele povo possuía então um senso
de identidade, e esse senso de identidade com os seus antepassados, com as gerações anteriores que pecaram pela idolatria, sendo infiéis ao Senhor Deus, e que como consequência receberam a disciplina do Altíssimo, tendo sido retirados de sua terra para serem oprimidos e subjugados por povos pagãos. Esta geração que retorna do exílio tem uma identificação com aquelas gerações anteriores, e eles sabiam que a devastação ao redor em Judá e em Jerusalém era justamente o resultado do julgamento de Deus sobre o povo em razão da desobediência e da infidelidade ao longo de vários séculos. Havia, portanto, um sentimento corporativo de culpa entre este grupo, que agora retorna do exílio, com aqueles seus antepassados. E conforme nós já vimos em mensagem anterior, este sentimento de culpa causou um tipo de paralisia espiritual, levando o povo a não dar andamento àquele projeto, àquele trabalho, àquela obra de reconstrução, de reedificação do templo, permanecendo por 15, quase 16 anos ali parada aquela obra. E também, além do sentimento de inadequação para realizar a obra, havia o sentimento de que aquela tarefa era muito árdua, porque havia muitos obstáculos, havia muitas oposições, havia muita gente trabalhando contra o andamento daquela obra. O povo não possuía grandes recursos materiais para reedificar o templo e para reedificar a cidade, e ainda tinha que enfrentar a oposição dos inimigos que buscavam meios para constantemente desanimar o povo na realização da sua missão. Essas duas sensações, a inadequação para a tarefa, de que era decorrente desse sentimento de culpa que eles compartilhavam em razão dos pecados dos seus antepassados, então eles participavam desses pecados e eles não se julgavam dignos de realizar aquela tão importante obra, e também a sensação de que aquela tarefa era muito difícil, além das condições daquele povo realizar. Parecem ser exatamente os fatores que tornam o ministério dos profetas Ageu e Zacarias tão importantes para aquele momento da história. É por isso que Deus levanta o profeta Ageu e o profeta Zacarias, para ajudar aquele povo naquela obra. E nós notamos isso no capítulo 5 do livro de Esdras, no verso 2, onde nós lemos que quando Zorobabel e Jesua começaram a edificar a casa de Deus em Jerusalém, os referidos profetas os ajudavam. E de que maneira eles ajudavam o povo naquelas circunstâncias? Os profetas ajudavam o povo relembrando o propósito da obra e exortando o povo à confiança em Deus para poderem enfrentar os obstáculos e as oposições. A mensagem anterior, registrada no capítulo 3 do profeta Zacarias, trata exatamente do primeiro problema, o problema de lidar com o sentimento de culpa. No capítulo 3 do profeta Zacarias, nós temos ali o registro da visão do profeta, na qual ele viu uma figura de Josué, o sacerdote, representando outro Josué, o Josué do Novo Testamento, que é o Senhor Jesus, o grande sumo sacerdote, aquele que enfrenta as acusações de Satanás e toma sobre si os pecados do povo. Toda a lição do capítulo 3 de Zacarias envolve a mensagem de que não importa quais sejam as nossas culpas, Jesus, o nosso sumo sacerdote, obteve para nós e para todo aquele que nele crê a justificação e o perdão diante de Deus. Nossas culpas foram pagas por Cristo e por isso nossas culpas não devem nos paralisar, não devem nos fazer sentir inadequados
para a obra do Senhor. Agora, no capítulo 4 do livro do profeta Zacarias, a palavra de Deus aqui trata do outro problema. O sentimento de que aquela tarefa era muito árdua, porque havia muitos obstáculos, o problema do medo de não dar conta daquela tarefa. Vejamos então o que é que o profeta Zacarias viu. A visão no capítulo 4 começa deste modo: tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. O profeta Zacarias diz que ele foi despertado de um sono pelo anjo, mas isso não significa que Zacarias estivesse dormindo literalmente. Significa que as palavras do anjo, dirigidas a ele, tiveram o efeito de elevar, de iluminar a sua capacidade intelectual, de tal modo que era como se a sua consciência natural da realidade fosse um sono. É como se aquilo que nós vivemos aqui fosse um sono, e então ele diz que quando o anjo fala com ele, então ele despertou, ele acordou do sono. Portanto, ele compara a nossa realidade, a realidade da qual nós vivemos, como que um sono, mas quando Deus fala, nós somos despertados. Sob a direção do Espírito Santo, todo o seu ser estava conscientemente atento à voz do anjo. E o que foi que o profeta viu? Essa é a pergunta que o anjo faz ao profeta: que vês? E o profeta atende a resposta do anjo: respondi, olho e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão acima do candeeiro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Portanto, meus irmãos, na sua visão, Zacarias observa um candelabro, que é chamado de menorá. Provavelmente nós já vimos essa figura em muitos lugares. É muito comum no meio evangélico as pessoas usarem símbolos do judaísmo, e o menorá, que é esse candelabro, que tem uma haste no meio e então 7 lâmpadas assim, em volta. Então é isso que Zacarias viu, um candelabro com 7 lâmpadas. Mas não era um candelabro comum, como aqueles que a gente costuma ver nas ilustrações. Ele viu um candelabro e acima do candelabro havia um vaso, e esse vaso era abastecido de azeite que saíam de 2 oliveiras que estavam uma de cada lado do vaso, uma oliveira à direita, outra oliveira à esquerda, e para cada lâmpada do candelabro havia tubos que conduziam o azeite do vaso para manter as lâmpadas acesas. Foi isso o que Zacarias viu. Agora, qual é o significado disso? Os candelabros no templo, desde o período de Moisés, representavam o povo de Deus como luzes que brilham no mundo. Este é o simbolismo do candelabro. O povo de Deus deve ser luz em um mundo onde predominam as trevas. Essa é a ideia quando o Senhor Jesus Cristo diz aos seus discípulos: vós sois a luz do mundo. A missão da igreja é refletir a luz de Jesus no mundo. E aqui não há como nós não nos lembrarmos também do livro de Apocalipse, quando o apóstolo João tem uma visão dos 7 candeeiros de ouro, que a própria Bíblia nos diz que são as 7 igrejas, as 7 igrejas da Ásia, para as quais Deus estava escrevendo cartas, as quais o apóstolo João, no livro de Apocalipse, então, relata naquela visão. Deus age no mundo por meio do seu povo, por meio da sua igreja, e o profeta, ao ter a visão, naturalmente ele ficou curioso. Ele olha para aquela figura, para aquela imagem, para aquela representação, e ele pergunta ao anjo por 3 vezes: que é isto?
Mas somente a sua resposta é respondida na terceira vez em que ele faz essa pergunta. No verso 4, o texto diz: então perguntei ao anjo que falava comigo: meu Senhor, que é isto? No verso 11 ele reforça a pergunta: que são as duas oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? E então no verso 12 ele amplia ainda mais a sua pergunta, detalha mais dizendo: tornando a falar, lhe perguntei: que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? É interessante, meus irmãos, que por duas vezes ele não recebe uma resposta, mas ele ouve uma pergunta: não sabes o que é isto? O profeta pergunta: o que é isto? E o anjo diz: mas você não sabe o que é isto? O anjo se mostra surpreso, mas a resposta do profeta, com toda a humildade e simplicidade, é: não, meu Senhor. Você não sabe? Não, meu Senhor. O profeta não recebeu uma resposta simplificada, ele recebeu, na verdade, uma mensagem da parte de Deus, e o anjo aqui apresenta a palavra do Senhor para o profeta, dirigida ao governador Zorobabel, o líder da obra de reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém. E esta palavra é uma palavra que se constitui em uma explicação acerca da figura daquelas 7 lâmpadas do candelabro, mantidas acesas com o azeite fornecido diretamente daquelas duas oliveiras. Verso 6, prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zorobabel era o governador de Judá, e ele era o responsável direto pela obra de reedificação, de reconstrução do templo. Ele e Josué, que era o sumo sacerdote, trabalhavam lado a lado, e eles estavam edificando o templo do Senhor. E eles edificavam o templo do Senhor, evidentemente, com material físico, com pedras e tijolos. Mas, meus irmãos, Zorobabel, ele é um personagem importante, porque ele é um ancestral do Messias. Como nós já mencionamos em outra mensagem, ele está na linhagem do Messias. Quando nós lemos o livro de Mateus, no primeiro capítulo, nós temos ali o relato da genealogia de Cristo, e Zorobabel está entre um dos que participam desta genealogia. Ou seja, Zorobabel aqui, ele é um tipo de Cristo, e ele estava realizando aquilo que o Messias viria a realizar futuramente. Zorobabel estava edificando um templo, e quando nós vamos para o Novo Testamento, nós encontramos o Senhor Jesus Cristo dizendo: eu edificarei a minha igreja. O templo espiritual, ele é edificado pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo foi quem começou a edificar o templo espiritual, quando ele age de forma miraculosa no ventre da Virgem Maria. Foi o Espírito Santo quem providenciou a concepção de Jesus de forma miraculosa. E é o Espírito Santo quem habilita a igreja a se estabelecer, crescer e ser um santo templo espiritual para o Senhor. A mensagem do Senhor a Zacarias consiste em lembrar que aquela obra era de Deus. É por isso que ele diz: não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A mensagem era esta, a lembrança de que aquela obra pertencia ao próprio Deus. E assim como toda a obra de Deus, ela não era realizada meramente por meios humanos. Por isso ele diz: não por força,
Ou seja, não é através da força militar, não é através de estratégias humanas de qualquer natureza, não é através de influência política, nem por poder, não por personalidades notáveis com grandes capacidades. De fato, meus irmãos, quando olhamos para a situação aqui de Zorobabel, nós verificamos que ele contava com um pequeno grupo do povo, um pequeno grupo que era um remanescente daquilo que havia sido a nação de Israel. O pequeno grupo, com poucos recursos, com uma grande tarefa, a de reedificar o templo de Jerusalém e toda a cidade. Qual a força e qual o poder que Zorobabel possuía? Meus irmãos, nós também estamos hoje construindo a igreja. Nós estamos também participando de uma grande obra. Estamos trabalhando na grande obra de edificar o povo de Deus hoje. Trata-se de uma tarefa extremamente difícil, uma grande e, por vezes, uma tarefa tão imensa que pode nos causar desânimo, porque quando nós olhamos para nós mesmos e para os nossos recursos, nós verificamos que nós não somos absolutamente nada. E é por isso que a palavra do profeta, a palavra de Deus para nós aqui é tão importante. Não por força, nem por poder. Não podemos realizar esta obra por nós mesmos, por esforço meramente humano. E a palavra de Deus para nós é esta. Escrevendo a carta aos Coríntios e também falando sobre a edificação da igreja, o apóstolo Paulo destaca que Deus não escolheu muitos sábios, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Meus irmãos, é deste modo que Deus opera, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O Espírito de Deus trabalhou na criação. O Espírito de Deus abriu o Mar Vermelho para que os filhos de Israel atravessassem a pés enxutos. E ao terminar a travessia, o Espírito de Deus foi quem fechou o Mar Vermelho, destruindo parte do exército dos inimigos. O Espírito de Deus foi quem concebeu o Filho de Deus no ventre da Virgem Maria. Toda a obra de Deus, ela é realizada pelo Espírito de Deus. Assim, nos encontramos hoje aqui como povo de Deus, como igreja do Senhor Jesus, resistindo a toda sorte de obstáculos que tentam nos desencorajar. Em um mundo que rejeita Deus, no qual até mesmo as pessoas que estão à procura de uma igreja não conseguem firmar um compromisso efetivo de vínculo com o Senhor Jesus e com a sua obra. Nós precisamos ter claro em nossa mente sobre onde está o poder para transformar vidas e sustentar a sua igreja. Não está em pessoas, não está em nós, não está numa agenda cheia de programas diversificados para agradar indivíduos, não está nos equipamentos digitais de transmissão de culto pela internet, não está em pregadores que se comportam como celebridades. O poder de Deus não está nessas coisas, ainda que algumas dessas coisas possam ser reconhecidas como ações legítimas para o bom andamento da obra de Deus. Mas o poder da obra de Deus está no próprio Deus. Deus não estava dizendo a Zorobabel e a seu povo para simplesmente ignorarem os seus adversários e os muitos obstáculos. Mas veja o que Deus diz por intermédio do profeta no verso 7. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel será uma campina,
porque ele colocará uma pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para elas. Os obstáculos aqui, meus irmãos, são comparados por Deus como um grande monte. Quem és tu, ó grande monte? Essa é a pergunta do Senhor. Como crentes, como igreja, à medida que nós enfrentamos circunstâncias que, do nosso ponto de vista, parecem grandes montanhas insuperáveis, é assim que Deus se refere a essas circunstâncias. Quem és tu, ó grande monte? Deus diz aqui que de Zorobabel, através de Zorobabel e diante de Zorobabel, o monte se tornaria uma campina, ou seja, o monte que é difícil de ser superado se tornaria algo plano diante de Zorobabel. E como dissemos, Zorobabel é um tipo de Cristo. Diante de Cristo, os obstáculos em nossa vida são removidos porque Ele é vencedor. E nele nós somos mais que vencedores. Quem és tu, ó monte? Diante de Zorobabel, você é apenas um terreno que vai se tornar plano. No contexto do profeta Zacarias e do período de Esdras, Deus estava dizendo que Zorobabel veria aquela obra concluída. Essa era a mensagem do profeta. E para o povo também, olha, Zorobabel que está começando a obra é o mesmo que vai terminar a obra. Veja o que diz os versos 8 e 9. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vós outros. Meus irmãos, a profecia, portanto, tem um alcance próximo. Aquelas palavras eram palavras certas para aquela geração. A edificação do templo, começada por Zorobabel, seria concluída pelo mesmo Zorobabel. Mas veja o que diz o verso 10: pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. O texto aqui está falando não dos inimigos do povo de Deus, mas sim do próprio povo de Deus. A expressão aqui, quem despreza o dia dos humildes começos, não se refere a uma atitude de alguém que está menosprezando alguma coisa, mas sim corresponde a uma atitude de desencorajamento. A outra forma de colocar essa frase poderia ser: pois quem está muito desanimado com essa fase inicial da obra, vai ficar muito contente quando ela chegar no final. Aplicando a nós como igreja hoje, a palavra de Deus está nos lembrando que às vezes o desânimo pode tomar conta de nós e nos deixar imaginando: será que essa situação vai mudar? Quando será que as coisas vão se resolver? Quantas vezes a dúvida embaraça o nosso coração? Muitas vezes nós podemos estar na igreja ainda assim cheios de dúvidas, e ainda assim nós cremos. Às vezes podemos ter questionamentos em nossa mente e dúvidas diante da grande obra que nós precisamos realizar. E ainda assim nós continuamos e perseveramos crendo, porque a fé é um dom de Deus. Ainda que tenhamos dúvidas em determinadas circunstâncias, sendo a fé um dom de Deus, nós podemos perseverar. O que o profeta Zacarias viu, o que ele perguntou e por fim o que é que ele aprendeu. Meu Senhor, que é isto? Verso 4: que são estas oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Verso 11: que são aqueles raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? Verso 12:
E a partir do verso 13 nós temos: ele me respondeu: não sabes que é isto? Eu disse: não, meu Senhor. E então ele me disse: são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Meus irmãos, esta é a figura: os candelabros com as lâmpadas, o vaso, as 2 oliveiras. Esta é a figura que o profeta Zacarias vê: 2 raminhos, um de cada oliveira, alimentando o vaso com azeite, que por sua vez distribui o azeite a cada uma das lâmpadas do candelabro. O azeite, nós sabemos, a Bíblia nos fala a respeito disso, ele representa o Espírito Santo, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Quem são estes 2 ungidos representados aqui nas 2 oliveiras? A palavra ungido no Novo Testamento corresponde à palavra Cristo. Cristo Jesus é o ungido de Deus. Ele é o Messias, ele é o Cristo, ele é o ungido. E as 2 oliveiras aqui são 2 ungidos. E essas 2 oliveiras, portanto, representam o sumo sacerdote Josué e o governador Zorobabel, que por sua vez também apontam para a pessoa do Messias. Jesus é o grande sumo sacerdote e também é o Rei dos Reis. Embora Zorobabel não fosse rei, ele governava, era um governante e um ancestral de Jesus, portanto ele era um participante da linhagem de Davi, sendo de uma linhagem real. Zorobabel representa o rei, Josué, o sacerdote. E ao chegarmos ao final deste capítulo, nós somos direcionados novamente para o Messias, que combina estes 2 ofícios de rei e sacerdote. Ele é aquele que se coloca na presença de Deus como nosso sumo sacerdote, o nosso representante. Ele nos assegura a justificação com vestimentas de justiça a favor do seu povo. Nosso Senhor Jesus Cristo é também o edificador do templo. Ele diz: eu edificarei a minha igreja. Ele mesmo que acrescenta à sua edificação, a edificação da igreja, pedras vivas que vão produzindo um templo espiritual. É Cristo mesmo quem realiza a sua obra. Eu edificarei a minha igreja. O edificador da igreja é também o profeta, é também o sacerdote e é também o rei. Como profeta, ele é aquele que anuncia a mensagem e ele também é a própria mensagem. Ele é o Verbo de Deus. Ele é aquele que lançou os fundamentos e ele é aquele que completará a tarefa de toda a obra de Deus. Zorobabel lançou os fundamentos do templo e a palavra de Deus era de que ele completaria aquela obra. Jesus é aquele que lança os fundamentos da igreja e ele é aquele quem completa a sua obra em nossas vidas, como seu povo, como sua igreja. Aquele que lançou o fundamento da igreja sobre os apóstolos, porque nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos, sendo Cristo Jesus a pedra angular. Aquele que lançou os fundamentos é quem completará a obra. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus irmãos, com todas as dificuldades que nós enfrentamos na vida cristã, diante de Cristo, todas as dificuldades serão transformadas em uma campina. Todo monte vai se tornar em algo plano, porque a obra pertence ao Senhor. Todo monte que representa um obstáculo será aplanado. Haverá lutas, certamente, ao longo do caminho. Haverá momentos de desânimo, certamente. Mas Cristo completará a sua obra.
e eu e você seremos parte desta obra completa de Deus. Ele nos chama para fazermos parte dessa obra, Ele é quem nos capacita, Ele é quem diante de Deus nos torna dignos e é Ele quem proporciona os meios através dos quais essa obra deve ser realizada. Por isso a mensagem central de Zacarias capítulo 4 é exatamente esta: não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Conquanto as circunstâncias às vezes nos deixem desanimados e abatidos, nós podemos olhar para a palavra de Deus que nos anuncia esta mensagem. A obra de Deus é feita não pelo nosso esforço, mas pelo Espírito de Deus. E essa deve ser a nossa confiança. Nós somos meros agentes, instrumentos, pecadores imperfeitos que são usados como instrumentos para esta preciosa obra. Nós somos as pedras vivas que Deus está colocando neste grande edifício que é a igreja, o povo de Deus. Que Deus assim nos abençoe e nos renove a força e a devoção na obra do Senhor. Amém.